coração para de fato receber a palavra de Deus. A gente acompanha na Bíblia, irmãos, e é muito importante, antes de começar o texto, o estudo, a mensagem, é muito importante eu compartilhar com os irmãos. A gente via uma multidão seguindo Jesus. Mentira ou verdade? É verdade, mas nem todo mundo foi edificado. Tinha muita gente que estava ali não por causa do Senhor Jesus. Então essas pessoas, elas não foram transformadas, tá? Mas em nome de Jesus, cada uma das vidas que entrou aqui nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, vão ser transformadas. Eu creio nisso. Amém? Eu quero pedir aos irmãos para estar abrindo as suas Bíblias no Evangelho segundo o que escreveu Mateus, no capítulo 5. A gente vai estar lendo dos versículos 1 até o versículo 12. Agradecer também a irmã Gabriela, não estou vendo ela aqui, a filha do pastor Walter. Obrigado, irmã, pelo contato, pelo carinho desse mês aí, pelas informações. Tá? Quando os irmãos acharem, por favor, digam amém. Amém. Glória Graças a Deus. Então acompanhe comigo, por favor. O texto diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Grande é a vossa recompensa nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, irmãos? Peço aos irmãos que não tirem o dedo desse texto, não, que a gente vai estar expondo ele a partir de agora. Mas antes disso, irmãos, eu quero fazer uma breve introdução, falar um pouco das bem-aventuranças. O tema da nossa mensagem aqui hoje está lá em Efésios capítulo 4. Pode se sentar, desculpe, irmãos, de não ter falado. Está lá no capítulo 4 de Efésios, no versículo 24, que diz assim: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Foi falado aqui pela irmã também, pastor Walter, que hoje está de fato difícil identificar aquele que é cristão daquele que não é cristão. Eu trago a minha memória aqui, eu sou de Paula Lima, e na minha infância eu tinha referência de uma ou duas pessoas ali, que a gente falava assim: ó, aquela mulher ali é crente, aquele irmão ali, ele é crente. E por que a gente tinha essa certeza, essa convicção de que eles eram crentes? Porque a gente via na vida deles refletido o Senhor Jesus Cristo. Não só por causa do comportamento moral, pelo modo de falar e pelo modo de vestir, mas a gente podia perceber que aquelas pessoas ali, elas passavam por situações que qualquer outra pessoa agiria de um modo diferente. Então, eu ficava me perguntando assim, hoje eu fico meditando nisso. Eu já vi o caráter de Cristo nessas pessoas. Eu não sabia que era Cristo, mas olha que interessante,
20 anos, eu lembro dessas pessoas como crentes em Jesus Cristo, porque elas refletiam o caráter de Cristo. Segundo aos Coríntios 3:3, a palavra de Deus vai dizer que nós somos cartas vivas de Cristo. Nós somos a mensagem de Cristo para o mundo. Apesar de Jesus aqui em Mateus começar o sermão abrindo a sua boca e ensinando, a gente também pode ensinar o mundo pelo nosso comportamento, pela forma como a gente lida com as situações diárias. Glória a Deus. Então, meus irmãos, essas bem-aventuranças, esse texto que a gente acabou de ler aqui, elas compõem, elas fazem parte do Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte, ele se estende nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Jesus, antes de pregar esse Sermão do Monte, a Bíblia diz que, lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele começa o seu ministério falando as seguintes palavras: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, junto com esse reino, ele vem trazer alguns ensinamentos. E é aí que a gente entra nesse texto das bem-aventuranças. As bem-aventuranças, irmãos, elas vão justamente tratar sobre as características do verdadeiro cristão. Elas constituem o caráter do cristão. O caráter do cristão é o que o diferencia do resto do mundo. O cristão, ele precisa ser visto como um cristão, né? A gente vive hoje no mundo de muitas aparências. A gente vive aí no tempo da internet, no tempo do Instagram, do Facebook, onde tudo é aparência. A gente pode aparentar ser aquilo que a gente não é. Mas em Gálatas capítulo 2, verso 6, a palavra de Deus vai dizer que Deus não aceita a aparência do homem. Deus, ele sabe aquilo que está dentro do nosso coração. Então nós vemos nas bem-aventuranças algumas características daquele que de fato é cristão. Quando falamos de características do cristão, a gente está falando também do caráter do cristão, que é o tema do nosso congresso de hoje. E eu não posso ser cristão só porque alguém me falou que eu sou, sem nunca ter experimentado o novo nascimento. Jesus, ele vai falar com Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode ver o reino dos céus. Jesus, ele vai falar com Nicodemos, que era mestre em Israel. Ele era do mais alto nível dos religiosos daquela época. Mas ele falou com Nicodemos assim: para que você veja o reino dos céus, necessário vos é nascer de novo. Então, meus irmãos, para entender um pouquinho melhor, no verso 3, a palavra vai dizer assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Quando Jesus está falando em pobreza de espírito, ele não está falando de pobreza material. Ele não está falando que aquela pessoa que não tem um carro, que não tem uma casa, que não tem posse, ele não está falando disso. Pobreza de espírito aqui, quando Jesus ele fala no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, ele está falando sobre aquela pessoa que reconhece a sua falência espiritual, que reconhece que sem Jesus não pode fazer nada, que reconhece que a sua vida sem Deus é miserável. O apóstolo Paulo, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo,
cujo sangue derramado me purifica de todo o pecado. Ele estava reconhecendo que ele dependia de Jesus para tudo. Em João 15, Jesus diz que sem mim nada podereis fazer. Então essa pobreza espiritual é eu reconhecer que sem Jesus eu não posso nem respirar. Se Jesus não permitisse, irmãos, a gente não estaria aqui nessa noite. Vocês estão aqui porque Jesus trouxe vocês. Cada uma das pessoas que chegou aqui nessa noite, irmão, foi trazida pelo Senhor Jesus. Então, se você está aqui, é porque Jesus quer falar com você. Aleluia! Um exemplo disso, irmão, de um pobre de espírito, eu vou citar, pastor Walter, a parábola do publicano e do fariseu. 2 homens entraram no templo para orar, um publicano e um fariseu. O fariseu era o que se considerava os religiosos bons da época de Jesus lá. E esse publicano, um cobrador de impostos, muito rejeitado pelos judeus daquela época. E diz que o fariseu, ele entra no templo para orar, e ele começa a orar dessa forma: graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, matadores, prostitutas. Eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, jejum 2 vezes ao dia, ou seja, eu sou o cara. Então por isso eu te dou graças a Deus. E a Bíblia vem dizer que o publicano, ele nem ousa se aproximar, ele nem ousa se olhar para o alto, mas ele batia no peito e dizia consigo mesmo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Aleluia! Então isso é ser pobre de espírito. Glória a Deus! Não é se apresentar para Deus como uma coisa que você não é, porque Deus já sabe que você não é. É por isso que Ele deu o Filho dele para morrer por você. Se você fosse pobre em necessidade, haveria de Deus dar o Filho dele para morrer pelos seus pecados. Salmista Davi, ele vai olhar para Deus, ele vai orar a Deus. Salmista Davi, rei de Israel, cheio de honras, de riqueza, mas orando ele fala assim: Senhor, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Glória a Deus! Ser pobre de espírito, irmãos, é reconhecer que somos totalmente miseráveis sem Jesus. No verso 4, irmãos, vai dizer assim: que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aleluia! Quem aqui já chorou? Todo mundo já chorou, né? Se a gente for perguntar no mundo inteiro, todo mundo já chorou, né? É verdade. Mas todo mundo está salvo? Todo mundo está em Cristo? Então, irmãos, esse choro aqui não é um choro pelas dificuldades da vida. Não é um choro porque a gente perdeu um ente querido. Isso aí todo mundo perde. Lembra que a gente está falando do caráter do cristão. A gente não está falando do caráter de todo mundo. A gente está falando de algo muito mais elevado. Nós somos o povo de Deus. Esse choro, irmãos, está falando de quebrantamento. Deus não despreza um coração quebrantado. Esse choro, irmãos, está falando de um choro pelas almas, um choro pelos perdidos. Tem gente que diz que é crente, pastor Walter, mas nunca teve coragem de ficar 15 minutos orando por uma alma. Tem gente se acostumando com o pecado. Tem gente que não chora pelo seu próprio pecado. E não só isso, ainda consente com o pecado dos outros e se diz cristão. A palavra de Deus, irmãos, diz que quando Jesus ele estava se aproximando de Jerusalém,
texto que a multidão vinha atrás dele e gritava: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Só que nesse mesmo texto a palavra vai dizer que Jesus chorou. Jesus não chorou porque ele estava com medo de morrer, porque para isso que ele veio. Ele veio em resgate das nossas almas. Ele estava muito preparado para morrer. Mas esse choro, irmãos, é porque o Senhor Jesus sabia que aquela mesma multidão que estava gritando o nome dele, ovacionando o nome dele, lá embaixo ele está gritando: solta Barrabás, crucifica, crucifica. Era um choro por causa da dureza de coração daqueles homens que não receberam. O destino da alma, meus irmãos, de quem não recebe Jesus, é terrível. A palavra de Deus fala de um lago de fogo que arde como enxofre. Quantas pessoas na nossa família, quantas pessoas no nosso trabalho que estão morrendo sem Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus 24 que no final dos tempos, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. O que isso significa? Em volta de nós, irmãos, tem tanta gente fazendo coisa errada que nós somos tentados a ignorar que Jesus morreu por elas. Então nós devemos pedir a Deus que nos ajude a trazer isso de volta para o nosso coração. Esse amor pelas almas, esse amor pelas vidas. Não adianta falar que é cristão. Você precisa amar aqueles que não são, dizendo a verdade, pregando o evangelho, para que eles possam ser salvos, jejuar por eles, orar por eles, chorar por eles, convidar eles para virem na igreja. Vamos ver o verso 5 e o verso 6. Diz que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, vocês já viram que tem gente que fala assim: eu não levo desaforo para casa não. Eu conheço muita gente que diz que é crente e fala assim: ah, não pisa no meu carro não. Eu sou muito bom, sou cristão, mas não pisa no meu carro. Já pensou se Jesus tivesse falado isso lá na cruz? Aquele que faz justiça com as próprias mãos, aquele que resolve tudo do seu próprio modo, esse aí tem fome e sede de justiça? De modo nenhum. Fome e sede de justiça é aquele que espera no Senhor. Davi, no Salmo 37, a Bíblia vai dizer que ele estava indignado. E Deus ensina Davi: não te indignes por causa dos malfeitores. Espera no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, no mais ele fará. A Bíblia vai dizer que os ímpios cedo serão ceifados. Deus não está dormindo porque acontece com a gente, irmãos. Então ter fome e sede de justiça é esperar no Senhor. É esperar até que o Senhor se revele. É esperar até que o Senhor haja. Não é fazer do nosso jeito. Senão eu não tenho fome e não tenho sede, eu já saciei. Eu já fiz do meu jeito. Eu já fiz do meu modo. O verdadeiro crente, irmãos, é misericordioso. Vamos ver lá no verso 7.
misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ainda no Sermão do Monte, Jesus, no capítulo 6, verso 12, quando ele está ensinando os discípulos a orar, ele ensinando os discípulos, ele diz assim, no verso 12: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É assim que um cristão deve agir. Eu recebo o perdão de Deus, mas eu também perdoo. Bem-aventurados misericordiosos, esses alcançarão misericórdia. A palavra de Deus vai falar da parábola do credor incompassivo. A Bíblia diz que um certo homem devia muito dinheiro a um rei, e esse rei mandou encerrar ele na prisão junto com toda a sua família. Mas ele suplicou ao rei: tem misericórdia de mim, e eu tanto te pagarei. E a Bíblia diz que esse rei, movido de íntima compaixão, mandou que fosse solto esse homem. Ele já não tinha como pagar aquela dívida mesmo, e o rei entendeu que era melhor perdoar. E esse homem, ele liberta, e saindo ele de encontro, ele viu um outro que devia ele bem menos do que ele devia para o rei. Mas o texto diz que ele, tomando esse homem, oprimindo ele, cobrou a dívida e mandou prender esse homem. E o rei ficou sabendo e mandou prender ele de novo. Ou seja, ele experimenta da misericórdia do rei, mas ele não usa de misericórdia com aquele que estava no seu caminho. Jesus perdoa os meus pecados, ele morre, me purifica com o seu sangue, me dá vida eterna, mas alguém quebra minha unha e eu não sou capaz de perdoar. Eu sou pronto a julgar. Eu acho que o meu pecado é menor do que o de todo mundo. Só que na Bíblia não tem um medidor de pecado. O texto de Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, para nós, que nós somos salvos pela graça, mediante fé no Filho de Deus. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, se eu alcancei perdão e misericórdia, eu como cristão, eu tenho que ter isso refletido na minha vida. Isso faz parte do caráter do cristão. Vai dizer no verso 8 que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Provérbios 4:23, Salomão diz sobre tudo que se deve guardar: guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida, as fontes da vida. Quem tem influenciado o nosso coração? O que tem depositado dentro do nosso coração? O nosso coração está influenciado pela palavra de Deus ou está influenciado por esse bicho que está por aí? Aonde eu tenho colocado os meus olhos? A quem eu tenho dado os meus ouvidos? Quem tem me influenciado? A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Só pode dar graças em tudo quem vê Deus em tudo. Nós precisamos colocar o nosso coração na palavra de Deus. No verso 9, irmão, vai dizer que
Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 ao 20, o apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios vai dizer: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E isso tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Bem-aventurados os pacificadores. O cristão, ele é um reconciliador. Ele chega no mundo, ele pega o cachaceiro, ele pega a prostituta, ele pega o perdido e ele traz para Deus e fala assim: vamos lá, porque por meio do Filho de Deus você tem as pazes com o Senhor. Você deve ser um pacificador. Você deve apresentar Deus como um pai que ama, como um pai que salva, como um pai que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que nós somos ministros da paz. Jesus é o príncipe da paz. A gente se cumprimenta com a paz do Senhor. E a gente deve cumprimentar os pedidos com a paz do Senhor. Ao entrar na casa de um pedido, a gente deve deixar ali a nossa paz. O cristão é um pacificador. Para finalizar, irmãos, verso 10 diz que bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Bem-aventurados são vocês. Amém. Vocês, Aleluia. quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês por causa de Jesus. Fica triste não, nem com raiva. Eles não conhecem o Senhor. O Senhor Jesus, sendo injuriado e perseguido, Ele intercedeu por eles. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão sendo apedrejado, Senhor, não lhes impute esse pecado. Olha os exemplos que a gente tem. No verso 12 diz: exultai, alegrai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Glória a Deus. A nossa recompensa está nos céus. Aleluia. De onde virá o nosso Salvador. Oh Deus amado. Aonde a traça não rói e o ferrugem não consome. Aqui é passageiro, irmãos. Vai passar rápido. Era um sopro. Há um ano atrás eu quase experimentei a reunião com o Senhor Jesus. Eu não ia estar mal, não, eu ia estar bem. Mas foi de repente. Num dia eu estava bem, a notícia era, pastor Walter, que eu estava estável, que eu estava bem. Então todo mundo lá em casa celebrou. E no outro dia a notícia era que eu estava entubado. A notícia era que não tinha muita esperança. Glória a Deus que Jesus teve misericórdia de mim. Mas podia ter sido ali, irmãos. É de repente. Não tem idade. Não tem classe social. Não tem cor. Mas Jesus venceu a morte. E porque Ele venceu, Ele nos fez muito mais do que vencedores. Glória a Deus. Então não dá para ficar pegado muito nisso aqui, não. A nossa pátria está no céu, de onde virá o nosso Senhor. Deus, aleluia. Quando falam em ser perseguido por causa da justiça, irmãos, não é uma perseguição por fazer coisa errada. Por fazer coisa errada, todo mundo é perseguido, não precisa ser cristão. Se você rouba, a polícia vai atrás de você. Se você adultera o marido ou a esposa que foi prejudicado, vai atrás de você, você vai ser perseguido. Mas essa perseguição está falando de uma perseguição por causa da sua fé. Deus, aleluia. De fato, irmão, a irmã trouxe para a gente aqui na dinâmica que os tempos
tão difíceis. E a gente pode acompanhar que a cada dia está mais estreito. A cada dia nós somos mais injuriados, perseguidos, zombados. Só que eles não sabem que a gente está orando por eles. A gente não sabe, eles não sabem que nós já somos muito mais do que vencedores. Aleluia! Glória a Deus! Eu lembro, irmãos, quase encerrando, gente, teve um Natal na casa dos parentes da minha esposa. Eles com muita alegria convidaram a gente para ir nesse Natal. E eu achei muito importante levar uma mensagem. Deus tocou no meu coração e falou assim: fala para eles o que de fato é o Natal. Participa assim, vai lá. E eu muito incomodado, porque ia ter muita bebida. E a gente sabe que onde tem bebida tem umas coisas esquisitas que não convém. E mesmo contra a minha vontade, eu fui. E lá, Deus me deu uma palavra. E na hora que eu estava ministrando essa palavra, um dos parentes da minha esposa se levantou. O diabo usou a vida dele. Eu não quero ouvir falar disso não. Vem aqui para falar de Deus, para falar de céu, para falar de inferno. Eu falei, então sai. E ele saiu. Eu lembro que aquilo ali me entristeceu muito. Porque eu estava ali para levar uma mensagem de salvação. Eu estava ali para falar para eles que eles estavam ali comemorando o nascimento daquele que veio para salvar o mundo. E eles estavam rejeitando aquele que veio para salvar o mundo. A palavra de Deus diz que Jesus ele veio para aqueles que eram seus. Os judeus rejeitaram Jesus. Mas graças a Deus, irmãos, porque diz também que a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Se a gente está aqui é porque Jesus foi revelado no nosso coração. Se você está aqui nessa noite é porque Jesus está batendo. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Aleluia! Esse caráter cristão, ele está disponível para todo aquele que reconhece que somente em Jesus há salvação, que somente em Jesus há a verdadeira vida eterna. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós